Olá, meus irmãos e amigos, que bom poder compartilhar a palavra de Deus. Fico muito feliz com esse desafio saudável e edificante desafio. Por que saudável? Porque estamos compartilhando aquilo que traz benefício, que nos abençoa. A palavra de Deus é viva e eficaz e Deus, por esta palavra, fala ao meu, ao seu, ao nosso coração. E é também um desafio, ou é edificante, porque fortalece a nossa fé, porque anima o nosso coração, porque nos direciona. É abençoador também, eu creio, porque traz realmente benefício para você e para mim. Como é bom falar de coisas que trazem esperança ao coração. Nós estamos cansados de más notícias. Quando a gente liga a TV para ver os jornais, quando a gente abre nas redes sociais os canais de comunicação, a gente se entristece, a gente fica abatido, porque são notícias realmente ruins. E isso mexe com a gente. Então a gente precisa de coisas que sejam edificantes, que nos coloquem realmente com esperança no coração. E a palavra de Deus tem esse desejo da parte do Senhor, que nós sejamos por essa palavra edificados. E como nós estamos estudando os Salmos, nós sabemos que são 150 Salmos, nós vamos hoje meditar no 24º Salmo. Isso quer dizer que nós estamos há 24 dias consecutivos compartilhando a palavra. Sem dúvida alguma, tem sido um exercício muito bom para você, para mim particularmente, eu digo com toda certeza. Mas o que há de diferente no Salmo 24? O que nós podemos aprender com este Salmo? Considerando que é uma canção, um hino de louvor a Deus, porque salmos são louvores a Deus, a gente pode dividir esse salmo, ou encontrar, melhor dizendo, 3 divisões. Cada uma delas com uma peculiaridade, com uma mensagem específica. E aqui eu quero compartilhar. Davi, que também escreveu o Salmo 24, apresenta exatamente esses 3 grandes temas neste salmo. E o primeiro desses grandes temas está na parte inicial do Salmo, que diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então essa é uma mensagem muito interessante. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Em outras palavras, está dizendo aqui a palavra de Deus, quem é o dono do mundo, quem é o dono do planeta Terra, a quem pertence tudo que neste mundo existe. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Deus é o dono deste mundo. Deus é o dono desta terra. Nós somos apenas mordomos, somos apenas gestores. Nós temos que dar respostas, temos que prestar contas daquilo que Deus colocou em nossas mãos. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, que depois de ter criado tudo, Deus criou o homem e a mulher e deu a eles 2 deveres. O primeiro, de crescer e multiplicar, povoar a terra. Mas o segundo, de exercer domínio sobre ela. É claro que o pecado apresentado pelo diabo, a tentação, fez com que o homem se afastasse de Deus. O primeiro casal desobedeceu e a administração, que era uma responsabilidade do homem para com Deus, ficou sujeita ao pecado e a própria terra sofreu a consequência. A humanidade sofre as consequências de suas más escolhas. Nós estamos sofrendo porque nós optamos em desobedecer a Deus. Mas ainda que tenhamos pecado e falhado, Deus ainda é soberanamente o Senhor sobre a terra. Do Senhor a terra e tudo que nele existe. E ele completa o mundo e os que nele vivem. Vejam só que coisa muito maravilhosa. A terra e as coisas que nela existem. O mundo e os que nele habitam. Isso quer dizer que Deus é o Senhor sobre as coisas e é o Senhor sobre as pessoas. Ainda que alguém diga, mas eu sou dono do meu nariz, eu faço e aconteça. Olha, você pode fazer suas escolhas, mas não pode deixar de se responsabilizar por elas. É o que a Bíblia diz lá no livro dos profetas. Planta-se vento, colhe-se tempestades. Mas também a Bíblia diz, se você faz o bem, você colhe o bem também. Então, nós estamos vendo nesse salmo
essa é a primeira parte, que o Senhor é o dono absoluto, Senhor absoluto sobre o mundo, sobre a terra e sobre a vida das pessoas. Mas o Salmo completa, pois foi ele quem afundou sobre os mares e firmou e afirmou sobre as águas. Vou ler novamente. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Como assim? Como assim? A Bíblia está dizendo não só a origem da criação do mundo, mas como Deus sustenta o mundo. Eu me recordo que uma vez eu fui ao Planetário da Gávea com a minha família e aí vi lá um sistema, ou melhor, uma maquete do sistema solar. Os 9 planetas, naquela época ainda eram 9 planetas, e o Sol. Mas era o Sol tão grande ali que só um quarto do Sol foi colocado para caber os demais planetas na ordem que eles estão. E todos os planetas estavam ali. E eu fiquei maravilhado com aquele mobile, né, com aquela maquete. E depois fomos para outros lugares, até que um dos funcionários disse assim: daqui a pouco nós iremos para o terraço, para através de telescópios a gente vai ver então os planetas, inclusive o planeta Marte, que é o mais próximo aqui da nossa Terra. O planeta Vênus, o planeta Marte. Mas aí quando deu 18 horas, nós subimos e então o rapaz disse: olha, gente, são 18 horas, mas estamos no horário de verão, vamos esperar escurecer para então realmente a gente poder ver o planeta Marte através dos telescópios. E enquanto aguardávamos a escuridão, a noite chegar, aí ele começou a falar sobre a origem do universo, falou do Big Bang, falou de muita coisa, e eu só escutando. Até que eu falei assim: escuta, posso fazer uma pergunta? Aí ele: pois não, o que você deseja? Eu falei: olha só, interessante que você está falando, mas lá embaixo, quando a gente estava visitando a parte do museu, do planetário, eu vi lá a maquete do sistema solar, né, ou melhor, do planeta. E aí eu vi o Sol, no seu, apenas uma quarta parte dele, e na sequência os 9 planetas. Mas todos eles estavam sendo sustentados por cabos. Havia cabos que seguravam esses planetas naquela maquete. E aí eu te pergunto, e lá em cima, o que segura esses planetas e o Sol? Aí ele falou assim: não venha falar de Deus, não venha falar de religião, porque aqui a gente só discute ciência. Mas espera aí, eu não falei de religião, eu só perguntei o que sustenta. E aqui a Bíblia responde. Salmo 24, versículo 2. Pois foi ele quem afundou, ou seja, ele criou e deu sustentação a ele, ao planeta. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Do Senhor a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Você e eu pertencemos a Deus, como tudo mais que ele criou. Essa é a primeira parte do Salmo. E é bom que você reflita: você pertence a Deus, eu pertenço a Deus, nós pertencemos a Deus. E tudo mais que existe é de Deus por direito de criação. Mas a segunda parte do Salmo fala a respeito de uma questão muito interessante. Começa com a pergunta: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? É uma pergunta muito interessante. Essa mesma pergunta, com outras palavras, foi feita no Salmo 15. Se você olhar para o Salmo 15, você vai lembrar exatamente desse questionamento que fez o salmista. O próprio Davi perguntou no Salmo 15: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Então, para o Salmo 24, a pergunta é: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem? Quem pode adentrar ao céu? Quem pode estar na presença de Deus? Quem poderá fazer parte da morada eterna do Senhor? A resposta, ou algumas respostas, se parecem com as do Salmo 15, porque diz assim: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá as bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça.
Eu vou novamente ler a resposta. Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Eu pergunto a você, você tem mãos limpas? Você tem um coração puro? 100% seguro disso? Suas mãos nunca se sujaram cometendo pecado? Você nunca sujou as suas mãos para lançar pedras de acusação contra o outro? Você nunca maculou, manchou as suas mãos cometendo pecado, apontando o dedo para os outros? Você nunca sujou as suas mãos colocando as mãos na lama do pecado, cometendo aquilo que Deus diz para não fazer? A pergunta também, a outra resposta é: aquele que tem um coração puro. O seu coração é puro, 100% puro, porque pureza é não ter nada de pecado. Você tem? Eu vou dizer uma coisa para você. Todos nós temos as mãos sujas e todos nós temos um coração impuro. A Bíblia diz que nós pecamos. Você e eu pecamos. Logo, por nós mesmos, não temos nenhum direito, não temos nenhuma condição, nenhuma possibilidade de adentrarmos aos céus e estarmos presentes diante de Deus e fazermos parte da morada eterna de Deus por nós mesmos. E então eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. A primeira é a má notícia. Você não vai conseguir limpar as suas mãos e nem vai conseguir tornar o seu coração puro. Por você, pelos seus esforços, pelos seus atos de justiça, você não vai conseguir limpar as suas mãos nem ter um coração puro. Essa é a má notícia. A boa notícia é que você pode parar de tentar, porque você não vai conseguir. Ninguém poderá limpar-se ou tornar-se puro, ou dizer para Deus, bater no peito: Senhor, eu sou puro, eu nunca menti, eu nunca matei, eu nunca... Você pode não ter feito pecados que outros fizeram, mas certamente alguns pecados você cometeu. A Bíblia apresenta uma lista de, no mínimo, 73 atos pecaminosos. É muita coisa. 73 pecados. A lista não é conclusiva, não é finalizada. Ou seja, há outras práticas que Deus realmente condena. Para você ter uma ideia, só na Torá, que é o Pentateuco, existem 613 mandamentos. 613 mandamentos, alguns dizem que é todo o Velho Testamento, outros dizem só o Pentateuco. 613 mandamentos, incluindo os 10 mandamentos. Você imagina? Tiago, capítulo 4, diz assim: se você se você obedece a Deus em 9 mandamentos, mas erra em um, é como se para Deus errassem todos os 10. Não há ninguém perfeito. Então não queira ter mãos limpas e um coração puro pelos seus próprios esforços, porque nós pecamos todos os dias. Mas quem é que torna as nossas mãos limpas e o nosso coração puro? O sangue de Jesus derramado na cruz. É por isso que 1 João capítulo 1, de 1 até o versículo 10, a Bíblia fala de que Jesus morreu na cruz para nos purificar de todo o pecado e nos perdoar realmente os nossos pecados. Verso 1 ou verso 9 de 1 João 1. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar o coração, ou nos purificar de toda injustiça. Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 4 ou 5, não me recordo agora, que diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem pode ter um coração limpo? Só aquele que creu em Jesus, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. E em Jesus, Deus perdoa os pecados de todo aquele que se arrepende, os confessa a Jesus e os abandona no poder de Jesus. Quem poderá ter as suas mãos limpas e o coração puro? Quem poderá? Aquele que crê em Jesus. Porque só poderá fazer parte do reino de Deus aquele que teve as suas mãos limpas e o seu coração purificado. Só por Jesus. E é interessante que diz aqui no verso 5 do Salmo 24, ele, aquele que tiver as mãos limpas e o coração puro,
ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a sua face, ó Deus de Jacó, que buscam a tua face. Você quer fazer parte do reino de Deus? Então renda-se a Jesus, entregue a sua vida a Jesus e confie nele. Mas a terceira e última parte do Salmo 24 é um salmo profético. Alguns dizem que essa parte referia-se a Davi. Outros dizem, e assim também acredito, que essa parte, terceira e última parte, é um texto profético, já que Davi foi rei, sacerdote e profeta, ele falou a respeito de Jesus. Veja só, Salmo 24, a partir do versículo 7. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Certamente Davi não estava falando de si, porque o Rei da Glória, com R maiúsculo, e Rei da Glória, falando de portais eternos. E não era Davi falando de si quando ele estava entrando, sendo coroado, ungido rei, entrando pela cidade de Jerusalém, pelos portais de Jerusalém, para ser coroado como rei de Jerusalém, rei de todo Israel. Não. Eu acredito com todas as letras que este salmo é um salmo profético, falando de Jesus. Mas falando o que de Jesus? Está falando, segundo alguns teólogos, essa parte do salmo está falando daquele momento em que Jesus, depois de ter nascido neste mundo sem pecado, depois de ter vivido 33 anos sem pecado, depois de ter morrido na cruz sem pecado, mas sobre si levando o pecado de toda a humanidade, ele morreu numa sexta-feira às 3 da tarde, foi sepultado antes do sábado, passou o sábado sepultado, e no domingo, no terceiro dia depois da sua morte, no terceiro dia da sua morte, ele ressuscitou e vive para sempre. E após 40 dias, andando, aparecendo com os discípulos, Paulo fala que de uma só vez ele apareceu a 500 pessoas. Isso lá em 1 Coríntios capítulo 15. De uma só vez ele esteve no meio de 500 pessoas, e essas 500 pessoas testemunharam que ele havia ressuscitado em carne e osso, mas com o corpo glorificado. Ele entrou, ele foi para o céu. Se você lê Atos capítulo 1, a Bíblia fala que enquanto ele conversava com os apóstolos, ele foi elevado aos céus e uma nuvem o cobriu. E aí o Salmo 24 é que entra com essa passagem. Quando ele estava entrando, voltando para o céu, as portas eternas, os portais eternos se abriram, e aos anjos falaram, dizendo o seguinte: abram-se, ó portais, abram-se, ó portais, ou portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Jesus lutou as suas, as minhas, as nossas guerras, contra o pecado, contra o diabo, contra a morte. Ele venceu todas as batalhas, ele venceu todas as guerras. E ele está agora na presença de Deus. Os anjos festejaram, os anjos receberam o Senhor Jesus, dando glórias e louvor a Deus, porque ele veio como servo sofredor, mas entrou na glória eterna, como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele entrou e foi recebido. Lá no céu estão as marcas no corpo de Jesus, as marcas que os cravos fizeram nas mãos, nos pés, e o buraco que a lança fez do lado, para dizer que as únicas obras que os homens fizeram estão no corpo de Jesus e estão para sempre na glória eterna do Senhor. Jesus é o Senhor que veio, sofreu, mas ele entrou triunfante diante do Senhor Deus. Ele está lá plenamente. Estevão, quando estava à beira da morte, disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do trono de Deus. Ele está ali, mas ele está atento a você, a mim, a todos nós.
Ele sabe de suas lutas e batalhas. Ele sabe que você está sofrendo, que você está querendo desistir, que você acha que não vai dar conta de seu sofrimento. Mas ele venceu. Ele mesmo disse lá em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu, e em nome dele, crendo nele, você também poderá obter as suas vitórias para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma vida feliz, hoje e para todo sempre, em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.